Aqui do outro lado, eu queria mostrar o que é a inversão. A inversão, ocasionada pela inveja, é o fator mais importante na descoberta que eu fiz na psicanálise integral. Na inversão, o indivíduo pensa que, por exemplo, o sofrimento é um bem, que ele tem que sofrer para estar bem. Ou então, como os religiosos pensam, né, as pessoas assim, masoquistas, que o sofrimento ocasiona o bem para a pessoa. Depois que o lazer é uma grande vantagem. O lazer e não o trabalho. Portanto, em terceiro lugar, que o indivíduo que descansa bastante está tirando grande vantagem na vida, que o descanso causa bem-estar. E não que o descanso causa mal-estar. Os outros pensam que, por exemplo, o roubo seria um benefício. Não o roubo de assaltar uma casa, assaltar uma pessoa, mas assim de ganhar, por exemplo, na bolsa, na especulação, que isso é um roubo que está fazendo ao povo. A bolsa americana é um roubo que faz ao mundo todo, ao mundo que trabalha, e eles então usam o fruto, né, do trabalho para se enriquecer. Quinto lugar, a mentira. Muitos acham que a mentira causa desenvolvimento. Quer dizer, eu estou mostrando os fatores invertidos, né? Como o indivíduo pensa. Assim, o indivíduo invertido. E como isso traz para a pessoa a doença, traz a questão da neurose, da psicose, da doença física. Em sexto lugar aí, que o dinheiro, né? Que a avareza é um lucro. O indivíduo não gastando, se enriquecendo, é um lucro para ele. E não que a vantagem é usar a riqueza que ele tem. O indivíduo que não usa a riqueza está causando mal para ele. Depois, em sétimo lugar, né, questão da inversão, o indivíduo pensar que o egoísmo é algo maravilhoso para a vida dele. Que o egoísmo, o egocentrismo, traz tudo o que ele precisa para ele. Ou então achar que o trabalho é uma peste para a vida. E um outro fator também, que o corpo seria uma espécie de tralha, né? De incômodo. Agora, poderia, doutor Kepp, acrescentar aqui, o sofrimento é um bem e também a pessoa pensa que o bem é um sofrimento, né? Por exemplo, como o senhor muitas vezes diz, tratar bem os outros, ser honesto, procurar ser bondoso, que isso é um grande sofrimento. E, sob certa forma, requer um certo sofrimento, né? Mas que não é um sofrimento no sentido tradicional. Então, eu queria mostrar aqui a primeira consequência da inversão, né? A primeira consequência seria o que nós chamamos de teomania. Teomania ou megalomania. Veja aqui, consequência da inversão ou da inveja. O indivíduo quer ser um Deus. Ou então, ele se coloca lá em cima. Veja aqui, o indivíduo de ser um Deus torna o indivíduo muito doente. O indivíduo que só quer ser elogiado na vida, quer só ter vantagens. Ou então, de imaginar os outros como deuses, esperar demais das outras pessoas, também leva à doença. Ou então o indivíduo que só procura o poder, tem um desespero pelo poder, é um indivíduo muito doente. Ou então que ele tem uma atitude incontrolável pelo dinheiro, uma avidez enorme pelo dinheiro, pelo bem-estar econômico. Ou no caso da mulher, né, de ser uma deusa do sexo, é também uma doença. Ou então uma admiração exagerada por uma outra pessoa, algo fora do normal. Ou então o indivíduo que só visa festas e prêmios na vida social, elogio, etc. Ou então o indivíduo que vive adorando as glórias e o sucesso. Essa seria uma outra consequência da inversão. E tem mais aqui, tem bastante. A que seria, em segundo lugar, a segunda consequência da inveja, que
que seria a alienação ou a inconscientização. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, em primeiro lugar, veja bem, está escrito I am okay, you are okay. É aquela orientação americana, né, Cláudia? Em que eu me esqueci o nome. Análise transacional. Isso. Então, essa orientação aqui ensina que o indivíduo deve ver tudo bem. Se o indivíduo não vê problema nenhum, se ele quer ver tudo bem na vida, falando eu estou bem, você está bem, é o indivíduo que fecha os olhos para a realidade, que são os problemas, afinal de contas. É o indivíduo doente. Ou então o indivíduo que não vê o que existe. Ou então o indivíduo que não vê o que não existe. Compreende? Tanto o indivíduo que não vê o que existe, como o indivíduo que vê o que não existe, são pessoas doentes. Ou então o indivíduo que quer ver no ser humano a parte só orgânica, como a medicina, né? Até falei já a vários médicos que a estrutura médica errônea leva o médico para a neurose, porque tira metade do ser humano, ou melhor, tira a parte mais importante, que é a parte psicológica, a parte das emoções, e que é justamente a parte que, deturpada, causa doenças. Então, essa formação só orgânica que a medicina fornece é uma orientação que leva o indivíduo à doença. Assim como outras orientações, por exemplo, na física, na engenharia, né? Só vendo a parte material. Ou então o indivíduo que só quer ver o espiritual. O indivíduo que só quer ver o espírito, a alma, a bondade nos outros e não quer ver a parte material. É também um indivíduo doente. Ou então o indivíduo pensa que a libido é a força principal. Como os psicanalistas, né, tradicionais, os psicanalistas freudianos. Ou então a ideia que o indivíduo tem que ele pode fazer qualquer coisa tendo poder. Nós vemos, né, que não pode, porque muitos poderosos estão tendo problemas terríveis. Ou então acreditar que o mal só vem de fora e não dentro das emoções descontroladas que o indivíduo tem. Ou então acreditar que ele é uma pessoa que só tem bondade. Boas intenções, né? Você está vendo, Cláudia, que abecedário enorme que causa doença na pessoa? Se a pessoa não pensa o que é certo, quer dizer, se ela não pensa o que é certo e não vê o que é errado, o que ela pensa de errado, se ela não tem essa distinção, se ela só quer ver algo certo na vida, ela fica doente. Ou então, se ela pensa que está tudo errado, que não existe nada certo, ela também está doente. Mas, doutor Kepp, sabe o que eu acho que é muito importante para os nossos telespectadores perceberem? Aliás, todo ser humano devia perceber isso. Que a questão da vida psíquica, do estudo da psicopatologia, não é uma questão assim só para os indivíduos mais doentes, mais desequilibrados, ou então um certo hobby de certas pessoas na vida que gostam de saber de questões psíquicas. A psicopatologia, esse assunto que o Dr. Kepp vem tratando aqui nos nossos programas, é algo essencial para todo ser humano, porque todos nós, absolutamente sem exceção, sofremos de muitos problemas desses tipos que o Dr. Kepp vem descrevendo. Por exemplo, a inversão é algo universal, todas as pessoas têm esse problema. A inveja, enfim, a alienação, a troca da realidade pela fantasia, o uso invertido errado da vontade. É uma série enorme de problemas que todos nós temos, quer admitamos ou não. Então, quanto mais nós conhecermos isso, melhor para